Olá, seja muito bem-vindo. Começamos agora o Paraná Agro Repórter. No programa de hoje vamos falar sobre crédito rural, uma ferramenta de investimento em inovação e novos negócios para o campo. Conduz este programa ao meu lado nosso diretor e apresentador Mário Milani. Olá, Milani, tudo bem? Olá, bom dia. Então, hoje nós vamos falar sobre crédito rural e o fomento na agricultura, que é um assunto bastante importante para os nossos agricultores, para os pequenos e grandes agricultores. Então, é um tema relevante que o Paraná Agro Repórter vai discutir com o nosso convidado Orlando Pessutti. Exatamente, para falar sobre esse assunto, como disse Milani, nós recebemos aqui em nossos estúdios Orlando Pessutti, que é presidente do BRDE, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. Ele é veterinário, faz parte do quadro de funcionários da Emater do Paraná, foi presidente do Conselho de Administração do CEASA, secretário do Estado da Agricultura e do Abastecimento e também governador do Paraná. Seja muito bem-vindo ao Paraná Agro Repórter. Muito obrigado, Giovana, muito obrigado, Milani. Um abraço a todos vocês que estão nos assistindo neste momento, nossos cumprimentos e alegria de poder, neste programa, participar e prosear um pouco sobre crédito rural, sobre fomento agropecuário, falar dessa agroeconomia que movimenta nosso estado, movimenta a região sul, movimenta o Brasil e, por que não dizer, movimenta o mundo. Então, eu fico à disposição de vocês, porque, afinal de contas, este mundo da agricultura, da pecuária, das florestas, disso que nós chamamos agroeconomia, há 65 anos faz parte da minha vida, né? Porque há 65 anos eu nasci numa pequena propriedade rural no interior do estado do Paraná, na pequena cidade de Califórnia. Depois fui para uma mais pequena ainda, que era Jardim Alegre, e de lá para a Universidade Federal do Paraná para cursar veterinária, ir para dentro da Carpe Emater para ser extensionista e depois chegar a deputado estadual, secretário da Agricultura, vice-governador e governador do Paraná. E hoje, fechando esse ciclo, dentro do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, que, como você bem disse, e o Milani também, é o banco que promove o fomento, promove o crédito, promove ações de desenvolvimento em favor de tudo isso que nós chamamos de agroeconomia. De acordo com o Ministério da Agricultura, a contratação de financiamento agrícola cresceu 48% no mês de julho deste ano em relação ao mesmo mês de 2017. O montante soma mais de 11 bilhões de reais. O recurso foi investido principalmente para o custeio e plantio. Então, para começar essa nossa conversa, eu gostaria de perguntar para o senhor justamente qual é o papel do crédito rural para os nossos produtores. Eu digo para você, Giovana, para o Milani e para quem nos assiste, que o crédito rural é, sem sombra de dúvida, uma das principais ferramentas que nós temos à disposição dos nossos agricultores, dos nossos pecuaristas, porque alguns tripés nós poderíamos constituir, mas eu diria para você que o tripé da pesquisa agropecuária, da assistência técnica e extensão rural e do crédito são os principais instrumentos que nós temos à disposição dos agricultores para que eles possam levar adiante outras ações que levem à produção, que levem à melhoria da produtividade, que levem à expansão das nossas fronteiras agrícolas. Sem o crédito rural seria difícil nós levarmos adiante essa política toda que foi constituída ao longo de muitos anos do crescimento da nossa produção e da nossa produtividade. O crédito é fundamental, principalmente quando nós estamos falando em projetos de mais longo prazo. Você ainda há pouco falava do custeio agrícola. Isso é fundamental para que possa comprar a semente, para que possa comprar o fertilizante, para que possa fazer os tratos culturais com os agroquímicos, para que se possa pagar a mão de obra do cultivo, do preparo do solo, do plantio, do cultivo, da colheita, da armazenagem, para que se possa comercializar esse produto. Mas se nós temos o custeio rural, que é fundamental para isso, você falou do crescimento que já teve, e o plano safra para esse ano agrícola de 18 a 19 é qualquer coisa ao redor de 200 bilhões que serão
utilizados neste espaço de 12 meses. Se isso é fundamental, também é fundamental para esse contexto da agroeconomia os financiamentos de médio e longo prazo. Vamos dizer que no processo de organização cooperativa, uma determinada cooperativa queira colocar uma unidade para esmagar soja, para, vamos dizer, purificar, para beneficiar este óleo bruto, né, refinar esse óleo bruto, engarrafá-lo, colocá-lo no mercado para ser comprado ou colocá-lo para exportação. Então, isso é um investimento de médio e longo prazo, porque você precisa de alguns milhões de reais. E é aí que entra o banco como o Banco BRDE, que é um banco regional de desenvolvimento, que vê realmente projetos de médio e longo prazo como definidores da estruturação que precisa ter para que os produtos plantados e colhidos possam ser processados e colocados à comercialização com todos os cuidados que são necessários. Viu, Pessutti? Sim, Milani. Quais os clientes, né, do banco, né? Você falou em cooperativa, mas eu sei que o banco também atende não somente cooperativas, mas outras entidades, e também vai do pequeno ao grande produtor rural? Exatamente. Como que funciona? O banco tem uma amplitude total, porque nós atuamos na agroeconomia, na agricultura, nós atuamos no comércio, nós atuamos na indústria, nós atuamos na prestação de serviços. Por exemplo, um hotel, um hospital, uma escola pode buscar financiamento, uma pizzaria, como um restaurante, né? um cabeleireiro, uma lavanderia, quer dizer, todos podem buscar o BRDE. E também financiamento público para os municípios. Nós temos dentro do BRDE um programa chamado BRDE Municípios. Mas dentro do contexto deste programa que é voltado ao agronegócio, que é voltado à agricultura, nós financiamos do microprodutor ao grande produtor. Nós financiamos o pequeno agricultor e o microprodutor através dos recursos, por exemplo, do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. E fazemos isso, Milani, numa coisa fantástica que nós temos, que são os termos de cooperação, de coobrigação que nós temos com as cooperativas de crédito. Por exemplo, o Sicredi, o Sicobi e o Cressol. Por exemplo, com o Cressol nós temos uma convivência, o Cressol tem, a Cressol, né, que é a Cooperativa de Crédito Solidário Cressol, ela tem 23 anos, nós temos 21 anos já de parceria com eles, nós temos quase R$1 bilhão reais. Direcionado aos pequenos. Aos pequenos, aos micros que buscam o PRONAF. Você que é uma pessoa que, como eu, vem da área da agroeconomia, do agronegócio, Milano, você se lembra quando surgiu o PRONAF? Era uma dificuldade, Giovana, você não imagina como era difícil. Porque, normalmente, a estrutura bancária tradicional, né, ela chega, ela gosta de financiar para quem dê menos problema, vamos dizer, na preparação. Né? Que é garantia de pagamento. Não só isso, não só a garantia, né? Nós chegamos nisso. Mas normalmente é o seguinte, chega num determinado banco um cidadão que quer financiar um trator que custe, vamos dizer, R$500 mil. Para aquele trator já tem tudo organizado ali. Normalmente quem vai financiar um trator desse entra naquilo que você falou. Ele já tem as garantias, ele já tem o cadastro, ele já tem a propriedade alienada ou hipotecada no banco. Então ele só chega, olha, senhor gerente, eu vim aqui para financiar um trator de R$500 mil. Ah, então o que é? 500? Ele joga no sistema, aperta um botão, o computador produz o contrato já, porque tudo isso já está dentro do computador. Agora você imagina chegar 100 produtores que querem financiamento do PRONAF e querem cada um 3, 4, 5, 6 mil, aí falta um documento, aí não tem o outro documento, esqueceu a xerox de alguma coisa e vai por aí fora. Então, dá um trabalho danado você fazer isso. E aí as cooperativas de crédito entram de uma forma assim fantástica, porque elas conhecem os seus cooperados, os pequenos, os mini, os microprodutores, e elas preparam tudo isso e traz para nós e nós chancelamos e fazemos o financiamento. Assim como os grandes, nós temos aqui no Paraná cooperativas que são as maiores, nós temos aqui no Paraná indústrias que são as maiores, por exemplo, do setor sucroalcooleiro, nós temos o pessoal da indústria do leite, que não são cooperativas, nós temos indústrias metal mecânicas, nós temos indústrias que processam
na área de manufaturados, como, por exemplo, na área do vestuário, lá da região de Maringá e Cianorte. Então, nós temos indústrias de todos os tipos, nós temos no agronegócio todos os segmentos contemplados. Para você ter uma ideia, nós temos, e a Sandra está aí nos acompanhando para não deixar que eu erre nos números, nós temos hoje em torno de 35 mil financiamentos ativos. Então, dentro desses 35 mil, nós temos todos os tipos de financiamento. Não, nos 4 estados que nós atendemos, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e no Mato Grosso do Sul, que se associou a nós fazemos financiamentos com alguns recursos próprios do BRDE e com recursos do Fundo Constitucional do Centro-Oeste. Vamos falar de uma coisa bem prática, que eu creio que o agricultor, o produtor queira saber. Sobre as taxas, né? Quais são as diferenças das taxas cobradas pelo BRDE em relação às outras taxas, né, dos outros bancos? Olha, eu diria para você o seguinte, que as taxas, elas não diferem muito de uma estrutura bancária para outra, porque normalmente isso tem um regramento, né, um controle de Banco Central, Secretaria do Tesouro Nacional, Ministério da Fazenda. E como muita dessa origem dos recursos vem do BNDES, então, se você acessar via o BRDE ou via outro banco, as taxas não diferem muito. Quer dizer, do banco público, você fala, né? Nos bancos públicos e privados. Qual que é a diferença que você tem num banco de fomento e num banco de desenvolvimento? É que no banco de fomento, como é o Banco BRDE e como é a Fomento Paraná, nós somos um banco de desenvolvimento, nós não somos aquilo que se chama uma instituição financeira múltipla, não somos um banco múltiplo. Então, o agricultor, o pequeno comerciante, o pequeno prestador de serviços que for até nós, o pequeno município, ele não precisa abrir uma conta corrente e ter saldo médio. Normalmente, os bancos comerciais, os bancos de balcão, os bancos múltiplos exigem isso. Nós não vendemos, vamos dizer, plano de previdência, nós não vendemos planos de capitalização, nós não vendemos seguros, nós não retemos nenhuma parte do financiamento para fazer saldo médio, como eu já disse. Então, isso faz a diferença. Outra coisa, os nossos prazos são sempre maiores, quer dizer, então você dá prazos maiores, porque o foco e a visão do Banco de Desenvolvimento, do Banco de Fomento, é justamente você dar condições para aquilo que era uma ideia se transforme num projeto e esse projeto financiado por nós se transforme numa obra que gere emprego, que gera renda, que gere produção. Olha, eu que venho da agricultura, eu já disse, 65 anos nesse batente. Eu há 55 anos trabalho pelo menos umas 15, 16 horas por dia, trabalho, estudo e proseio com os meus amigos. Para dormir é aí 6 horas, 7 horas, 8 horas. E isso há 55 anos, desde quando eu levantava às 5 horas da manhã para tirar o leite das vacas, para ir capinar na lavoura, né? Então, a gente sabe que nesse contexto todo, o banco, ele quer que o projeto dê certo. Ele quer que o avicultor tenha a implantação do seu aviário com sucesso, que o pecuarista de leite tenha lá a sua estrutura de ordenha, o seu rebanho, o suinocultor, o que planta soja, o que planta o trigo, o que planta o milho, o que planta o feijão, o que planta a laranja, a citricultura como um todo. Quer dizer, o que nós queremos é que as coisas caminhem bem. Por isso tem mais prazo de carência para começar a pagar e tem mais prazo para pagar o financiamento como um todo. Agora, as taxas, elas variam de acordo com, por exemplo, no Pronaf, nós temos financiamentos da ordem de 3% ao ano ainda. Nós temos a agricultura baixo carbono, que está financiando com juros ao redor de 6%, 6,5%, depende aí a configuração do produtor, mas nós temos outros financiamentos que agora, com a redução da Selic de 13 para 6 e com o fim da TJLP, que é a taxa de juros de longo prazo, e vindo agora a TLP, mudou a sistemática, nós temos financiamentos que vão aí ao redor de 11% a 13% ao ano, quer dizer que são taxas ainda as melhores do mercado. Eu diria para você que financiamentos com 10%, 12%, 13% ao ano ainda são pesados, principalmente para a agricultura.
Mas para a agricultura, os grandes volumes de financiamento para o agronegócio, para a agroeconomia, estão aí na faixa de 8, 8,5, quando muito 9, mas temos muitas coisas a 6% e temos a questão do Pronaf, que é na faixa de 3%. Até alguns dias atrás, nós tínhamos recursos disponíveis do Fundo Clima, que vem do Ministério de Meio Ambiente, não de Minas e Energia, do Ministério de Meio Ambiente, e que financiava a juros fixos ao ano de 4,5% para a implantação de energias renováveis. E houve uma demanda muitíssimo grande para energia solar, energia voltaica, e o recurso rapidamente se esgotou. Mas nós estamos buscando novamente recursos para financiar com juros baratos. Agora, financiamento bom, crédito bom, normalmente você encontra nos bancos de fomento e de desenvolvimento, como é o caso do BRDE. O senhor falou, né, em desenvolvimento, a gente tem falado no aumento do crédito. Isso demonstra a volta da confiança do mercado, até do produtor, e não só para o custeio, né, dessas plantações, das produções, mas também investimento em inovação. Ele está acreditando, é algo que tem crescido né, nesse mercado, no crédito rural, investimento em inovação, em novos negócios, em tecnologia também, que é uma área que tem crescido muito. Com certeza, Giovana, tem crescido e crescido de forma significativa. Para você ter uma ideia, a nossa região é destaque nisso. Lógico que também se você for para o Mato Grosso, se você for para o Tocantins, se você for para Goiás, se for para aquela região chamada Matopiba, né? Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, quer dizer, você vai encontrar aí hoje toda uma agricultura já desenvolvida, tecnicamente falando, tecnologicamente falando. O georreferenciamento já é uma presença histórica já dentro da nossa agricultura e da nossa pecuária. Hoje é comum ver uma vaca, antes era com um colar, agora é apenas um brinco, em que esta vaca chega e dispara um dispositivo que derruba a mistura de ração adequada para aquilo que ela precisa para a produção que se espera desta vaca. E a mesma coisa é da lavoura. Você hoje faz adubação, correção de solo, adubação da cultura quando implantada e correção do solo antes de implantar a cultura de forma georreferenciada. Você sabe que num determinado talhão, naquele hectare, naquela encosta, você precisa desse tipo de composição química daquele adubo. Então, a formulação desse adubo, ela hoje é feita de acordo com esse georreferenciamento, com a análise do solo. Então, a tecnologia está muito presente, basta a gente ver as máquinas e equipamentos. Eu estou vindo de uma visita agora, neste final de agosto, né, da Expo Inter, que acontece no Rio Grande do Sul, e sem desmerecer, evidentemente, as nossas feiras agropecuárias aqui do Paraná, a Expo Inter é a maior, sem sombra de dúvida. E o que você vê lá em termos... Latina, né? Exatamente. Maior da América Latina. Hoje é a maior da América Latina. Mas nós temos aqui feiras fantásticas também, se você pegar de Londrina, de Maringá, de Umuarama, se você for para o show rural da Copavel, quer dizer, são coisas fantásticas que você tem à disposição dos nossos agricultores. Mas a gente está vindo dessa visita à Expo Inter, ali em Esteio, região metropolitana de Porto Alegre, e o que a gente vê, não só na genética animal, eu que sou médico veterinário sempre tenho um olho mais afinado para olhar a genética animal, né? Até por uma questão da formação universitária. Mas quando você vê as máquinas que estão ali, não só as máquinas que você fala, o trator e tudo mais, mas as colheitadeiras, as plantadeiras, os irrigadores, os aplicadores de adubo químico, de adubo orgânico. Então você vê hoje tudo muito qualificado, com equipamentos embarcados, com tecnologias embarcadas, que dão realmente ao produtor... Tudo isso aí o BRDE financia. Financia. O BRDE e outros bancos, mas nós do BRDE, que somos um banco público, e somos do governo do Estado do Paraná, do governo de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Quer dizer, um banco que tem 57 anos atendendo aos nossos produtores. Só para você ter uma ideia, quer dizer, nós estamos aí, há praticamente 4 anos dentro de uma crise econômica, de uma crise ética, moral, política. Tivemos a Operação Carne Fraca, que nos atrapalhou, tivemos os embargos da China, da Europa, vez ou outra de algum país da Ásia que faz os embargos.
temos de vez em quando todas aquelas confusões que normalmente o Trump cria, né, com outros países, e aquilo assusta, e tudo isso repercute. Por exemplo, a greve dos transportes dos irmãos caminhoneiros, quer dizer, que era necessária para eles equacionar os seus problemas, ela foi terrível, vamos dizer, para a nossa agroeconomia. Então, mesmo com tudo isso, nós estamos vivendo ainda um bom momento de crédito dentro do Banco BRDE. Por exemplo, nesse primeiro semestre já contratamos cerca de 800 milhões de reais. Poderíamos ter contratado mais? Sim, poderíamos. Por que não contratou mais? Porque os agricultores como um todo, as cooperativas como um todo, eles optaram em esperar pelo novo Plano Safra, que veio com uma reformulação e com taxas menores. Então, nós no primeiro semestre contratamos 800 milhões e temos previstos para o segundo semestre 1 bilhão e 500 milhões. Nós temos esses limites, nós temos esse dinheiro dentro do Banco BRDE para financiar todos os segmentos que eu falei, dos municípios, dos prestadores de serviço, da indústria, do comércio e da nossa agroeconomia. Você que é um cara de memória, né? Você tem uma memória fantástica, todo mundo fala isso. Você lembra de grandes empreendimentos que o BRDE financiou no Estado? Você lembra de alguns que transformaram, né, a nossa vida e a vida do agronegócio? Olha, eu vou dizer para você o seguinte, nós temos aqui no Paraná, por exemplo, as maiores cooperativas do Brasil. Das 10 maiores do Brasil, 7 estão no estado do Paraná. Então, praticamente todos os financiamentos feitos para as cooperativas têm a presença do Banco BRDE. Mas eu poderia dizer, por exemplo, lá em Medianeira tem uma fábrica de biscoitos chamada Ninfa, tem financiamento do BRDE. Eu poderia dizer do Moinho de Trigo, Iguaçu, tem financiamento do BRDE. Eu poderia falar de estruturas no Porto de Paranaguá, não no porto especificamente, mas de operadores portuários, tem financiamento do Banco BRDE. Então, é um conjunto, nós estamos espalhados por todo esse Paraná fora. Existe até uma preocupação do BRDE, existe até um incentivo para financiamento de projetos ligados ao meio ambiente, ao crédito de carbono, é isso mesmo? Exatamente. Nós instituímos de uns anos para cá, desde que ganhou força no país e no mundo, a discussão das mudanças climáticas, né? Eu lembro e participei ativamente quando nós tivemos aqui a convenção da biodiversidade, né? da biossegurança, a COP, né? COP8, né? Lá em 2008 foi, né? Não, eu não lembro, era COP8, não é 2008. Então, criou-se uma discussão muito grande nisso. Nós, quando estivemos como secretário da Agricultura, junto com a Secretaria do Meio Ambiente, com o governo, criamos uma estruturação de matas ciliares fantásticas no Paraná, criamos um outro programa chamado de repovoamento dos rios com peixes, o repeixamento, porque nós colocávamos o peixe no rio, se o peixe aparecesse morto em seguida, aquele rio estava morto. Se o peixe não morria, significava que o rio também não estava morto. Então, foram ações em favor desse ambiente que nós vivemos. E dentro do Banco BRDE, com a nossa assessoria, com os nossos diretores, e aí se destaca a figura do nosso diretor de planejamento, o Dr. Noronha, que vem de consultorias com o Banco Mundial, foi secretário de planejamento, trabalhou na Agência Nacional de Águas. Nós estruturamos dentro do Banco BRDE uma ação de trabalho nosso chamado Produção e Consumo Sustentável. Quer dizer, os nossos projetos, os nossos financiamentos, eles têm que, de preferência, se encaixar ali. Nada que seja agressivo ao meio ambiente, que venha poluir o meio ambiente, que venha degradar o meio ambiente, podem ser financiados hoje pelo BRDE. É uma norma que nós criamos. E hoje eu digo para você que 80%, 90% dos nossos projetos financiados pelo BRDE, eles estão dentro dessa concepção, que a produção e o consumo deve ter uma origem sustentável, a sustentabilidade. Produtos que foram produzidos com os cuidados necessários para ser geradores de renda e riqueza para o produtor, ou para o comerciante, ou para o industrial, ou para o prestador de serviço, mas que tenha que dar também satisfação
e sustentabilidade à economia como um todo. Um outro fator que cabe aqui destacar, que as nossas ações do Banco de Desenvolvimento Econômico do Extremo Sul, BRDE, elas são em mais de 80% dos nossos projetos aderentes, ou seja, adequados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que a ONU estabelece, sim, os ODS, que são 17, se eu não me engano, os ODS, e o Paraná hoje está sendo chamado para reuniões, foram no mês de julho, vão agora em setembro a Nova York, vão à ONU, e o BRDE, junto com a Itaipu, que também faz um trabalho maravilhoso, e com a Copel, estamos sendo convocados para irmos a Nova York, integrando a comitiva do governo para apresentar as nossas ações. Então, isso tudo mostra que nós temos ações responsáveis. Não é só emprestar o dinheiro, não é só buscar uma tarifa, não é só buscar um juro para você fazer um caixa e no fim do mês pagar o salário. É você transformar, Giovana, aquilo que seja um sonho seu, ou do Milani, ou do nosso telespectador, aquilo que seja um sonho do nosso empreendedor, transformar num projeto, financiar esse projeto para que possa gerar produção sustentável, possa gerar empregos, possa gerar renda, gerar tributos. Então, eu gostaria de agradecer a presença do senhor. Novos convites virão para o senhor voltar aqui aos nossos estúdios. Então, nós ficamos por aqui, não é mesmo, Milani? Nos encontramos no próximo sábado. Obrigado, Orlando Pessutti, pela participação. Lembrando que o Paraná Agro Repórter, no próximo sábado, vem com reportagens de campo. E nós vamos trazer para o telespectador, para você que gosta da informação rural, boas matérias. Tá certo, até lá.